Olá, sejam bem-vindos ao Hora de Programar. E hoje, continuando com as nossas aulas de lógica de programação, veremos sobre atribuição e entrada e saída de dados. Atribuições e entrada e saída de dados a gente já viu aqui nas aulas, né? Mas agora vamos explicar eles mais certinho, tudo bem? Atribuição é quando pegamos uma variável e colocamos algum valor lá dentro. Isto é a atribuição de dados. Beleza? Geralmente nas linguagens sem ser Python, você tem que especificar qual é o tipo de dado que vai entrar naquela variável. Geralmente quando é um número inteiro, a gente faz assim, número inteiro int é igual a 0, por exemplo. Aqui no Python não precisamos. Mas se você tentasse colocar um erro nas outras linguagens, tentasse colocar um texto, como se fosse um oi, dentro de um número que já está falando que é um inteiro, iria dar erro. Mas como o Python já é uma linguagem de alto nível, você não precisa especificar muito o que você está fazendo. Se você quiser colocar o nome de uma variável, colocar um texto aqui, tipo número não tem nada a ver com texto, mas você pode nomear sua variável da forma que você quiser e colocar um texto lá dentro, vai funcionar da mesma forma. Diferente de outras linguagens que você tem que especificar qual é o tipo da variável na hora de criá-la. Tudo bem? Porém, como atribuição, a gente pode colocar como se fosse um número. Podemos colocar o número inteiro, podemos colocar o número real, podemos colocar contas. Aqui, ó, vamos mostrar a última coisa que eu fiz aqui no NUM, que é 1.5. A gente pode colocar contas, que é 1 mais 2, que é quanto? 3. Então a gente pode atribuindo contas também, uma conta mais complexa. 1 vezes 8, 1 vezes 8 mais 5 vai dar 13. Tudo bem? A gente pode fazer expressões também na hora da atribuição. Então podemos colocar um número já completo e uma expressão que vai vir um resultado. Qual é o resultado de uma expressão aritmética? Quem lembra? É um número, um valor numérico. Tanto real, que é número quebrado, quanto número inteiro, que é número sem vírgula. Beleza? E textos. Como que a gente pode atribuir textos? Vamos fazer aqui uma variável txt que recebe olá, tudo bem? Mostrando no print, que já vou explicar também. Se a gente colocar o txt aqui, que ele vai mostrar o valor que tem lá dentro. Que valor tem lá dentro? Olá, tudo bem? E se a gente fizer assim, ó, olá, espaço, mais, tudo, espaço, mais, bem, opa, bem, qual é o resultado disso? Vamos ver. Txt e olá, tudo bem? Então você pode juntar textos também. Então lá, olá, espaço, porque para dar o espaço, né? Mais, tudo, espaço, para não ficar grudado, bem. Então se você colocar um texto mais outro, vai juntar todos os textos. Se eu não tivesse colocado os espaços, vamos lá. Se eu não tivesse colocado os espaços aqui, ia sair bugadão. Vamos printar aqui de novo e ia ser tudo colado. Então por isso que eu coloquei espaços. Se eu quisesse colocar assim, num é igual, eu comprei 5 camisetas que custam R$15,90. Beleza? Agora, se eu quisesse fazer assim, ó, texto recebe preço preço total mais num, o que vai ser isso? Um texto, preço total mais um valor numérico. Qual é o resultado disso? Então, diferente de Java que eu estou acostumado, aqui você tem que transformar em um string. Quando você faz um texto mais algum valor numérico, você tem que transformar esse valor numérico em string. O que é string? É o valor de texto. Então, para você fazer um número virar um texto, você coloca str, abre parênteses, coloca a variável do valor ou número lá dentro, fecha parênteses. Quando você faz isso, você pode dar um print em texto
que vai aparecer lá dentro? Preço total igual, 2,795. Por que 79,5? Porque aqui no NUM eu atribuí 5 vezes 15,90, que é o preço das camisetas que eu comprei. Então, preço total é igual str, transforma um número transforma um valor que não seja texto em texto e coloca a variável ou o valor lá dentro. O que apareceu bonitinho aqui pra gente? Um texto falando quantos que eu gastei. Bem legal isso, né? Você pode atribuir tudo isso a uma variável de uma vez. Então, se eu tivesse feito ao contrário, feito assim, ó, no lugar de uma variável aqui dentro, tivesse feito 5 vezes 15,90, que é ponto, né, no lugar de vírgula. Se você atribuir aqui texto de novo, vai aparecer a mesma coisa porque é a mesma conta. Tudo bem? Então a gente pode fazer inúmeras formas de atribuição, como também fizemos na aula passada, o resultado de uma expressão lógica. Então, se a gente fizer assim também, o que vai acontecer na nossa variável? Vai acontecer o resultado, vai mostrar o resultado dela que é true. Beleza? Então a gente pode atribuir expressões prontas também, tanto aritméticas quanto lógicas. Se você tem alguma dúvida ou não viu essas aulas estarão na descrição do vídeo, beleza? Expressões aritméticas e expressões lógicas. Então a gente pode também num igual a 5, num 2 igual a 10 e fazer aqui dentro de um print num mais num 2 15, beleza? Então a gente pode atribuir de diversas formas, um num 3 recebendo um num mais num 2, aí você dá um print ali, ó, e mostra a continha. Então dessa forma a gente pode fazer muita coisa com as atribuições. Podemos colocar uma função inteira e colocar dentro de uma variável. Agora vamos falar sobre entrada e saída de dados. O que é entrada? É quando o usuário digita algum valor para o programa e o programa faz alguma coisa com esse valor. Como fazemos atribuições? Não, como fazemos entrada de dados? Então eu vou apresentar para vocês outra função que temos em Python que vamos usar bastante também. Vamos fazer assim, ó, resposta igual inputs, abre parênteses, qual é o seu nome? E a gente fez um input que é uma função que recebe algum valor digitado pelo usuário. Quem é o usuário? A pessoa que vai usar o programa que a gente vai fazer. Então ele pergunta, qual é o seu nome? Vamos fazer aqui? Aí eu executei e perguntou, qual é o seu nome? Kleber Lucas. Eu não coloquei espaço, acabou colando aqui. Mas ele só vai pegar o que eu digitei, que é Kleber Lucas. Se eu mostrar num print a resposta, é Kleber Lucas. Se eu tivesse colocado a mesma coisa, qual é o seu nome? Aí eu executo de novo. Hora de programar. E fizer o mesmo print, vai aparecer hora de programar. Tudo bem? Então esse input, ele recebe alguma coisa que o usuário digitou e usa esse valor. Tudo bem? Se a gente quisesse fazer algo mais ou menos assim, diretão. Quantos anos você tem? Vocês não, né? Você tem. E tem que fechar certinho aqui. Porque ó, eu abri aqui, fechei aqui. Abri aqui, fechei fora. O que você abriu dentro, você fecha dentro. O que você abriu fora, você fecha fora. Lembre-se disso porque muito dos erros de programação é errar em fechar parêntese. Beleza? Quando você usa um parêntese dentro do outro, às vezes pode confundir. Tudo bem? Se eu fizer um print assim direto, vamos lá. Quantos você tem? Eu tenho 20. Então você vai mostrar o print direto. Por quê? Eu peguei, fiz essa função aqui dentro do print e já imprimi. Então tudo de uma vez. Então fica bem mais rápido para a gente ver o que vai ser digitado. Tudo bem? Se eu tivesse colocado um espaço ali, vamos lá, tivesse colocado um espaço aqui, 2 pontos talvez. Quantos anos você tem? Fica até mais bonito. Vou colocar 20 aqui e já imprime direto. Tudo bem? Agora se quisesse assim, ó. Vamos lá, vamos fazer até umas brincadeiras aqui com atribuição junto com entrada e saída. Entrada e saída de dados. Lembrando, input é entrada de dados, quando o usuário coloca dado lá dentro. E o print, que eu não falei ainda, né? Mas o print é a saída de dado.
quando ele mostra um dado pra gente. Entrada, quando entra um dado do programa. Saída, quando sai um dado do programa, quando ele mostra pra gente um dado. Então a gente pode até mesclar os dois aqui já. Fazer assim, sua idade. Mais. Esse mais, vocês lembram que junta dois textos. Então, sua idade é um texto. Inputs, quantos anos você tem? É outro texto. Por quê? Essa função retorna um texto. Lembra que eu coloquei meu nome e não deu erro? Certo? Então aqui retorna um texto. Sobre return eu também vou explicar, mas saibam que o resultado dessa função é um texto que o usuário digitou. Então não vai dar erro fazer atribuição aqui, não precisando transformar em texto porque ele já é um texto. Sua idade, então quando a gente já faz um input dentro de um print, ele vai imprimir de uma vez, mas a gente pode fazer um textinho antes aqui também. Então se eu fazer aqui, ó, quantos anos você tem? Se eu dar um enter, vai aparecer para digitar. Vamos colocar 75. E o que vai aparecer aqui? Sua idade 75. Vocês entenderam, né? Juntei um texto e juntei o resultado de uma função. Beleza? Então, fica bem interessante fazer desta forma também. Sem precisar colocar numa variável antes, depois colocar a variável aqui dentro do print. Eu já fiz tudo de uma vez aqui. Então, como eu disse, print serve para mostrar dados. Se eu quiser colocar um texto aqui dentro, olha lá, tudo só, eu posso fazer. Então, print é saída de dados. Eu usei bastante nas últimas 3 aulas, direto o print para mostrar o quê? O que tem lá na variável num? Eu usei o print. O que tem na variável lógica? Eu usei o print. O que tem na variável texto? Eu usei o print. Print, então, é a saída de dados. Saída de dado, mostrar um valor para nós. Beleza? Então, captando certinho. E input. Input é a entrada de dado. Então, vamos fazer algumas brincadeiras aqui. Que é umas coisas também que eu tenho que explicar para vocês. Lembrando, lembra que eu disse sobre o input? Ele é um texto que você digita para o computador. Se eu quiser fazer um número, vamos tentar fazer um lance desses. Número digitado é igual input, sua idade, 2 pontos, fecha, e pronto. Se eu digitar aqui, faz de conta, sua idade, 20. Beleza, em número digitado tem a coisa que eu digitei, que é 20. Mas se eu tentar fazer uma conta com isso, vamos lá, 10 mais número digitado, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Aconteceu um erro. Por que aconteceu um erro? Vamos até ler o texto para a gente começar a entender. Fala aqui um erro de stdin, não sei o que, e fala, não suportado o operador mais com o tipo int e string. Int, número inteiro, string, texto. Você lembra que eu falei? Input é o retorno de um texto que o usuário digita. Pode ser até número que ele digita, mas vai chegar desse jeito para a variável, como se ele estivesse em aspas. Tudo bem? Então, se você tentar fazer alguma conta com o que foi digitado em print purão assim, tipo 10, porque devia dar 30, mas você está tentando fazer um aspas, está tentando fazer isso aqui, ó. 10 mais 20 entre aspas. Vai dar bug isso aqui, não vai dar certo. Não tem jeito de fazer operações com tipos diferentes de texto e valor. Tudo bem? Então, vocês podem perguntar, ué, como que eu faço então para o usuário digitar alguma coisa e eu poder fazer uma conta com esse valor? Vocês lembram que eu tive que transformar em texto um valor numérico aqui em cima, ó. Eu fiz str num, porque não dava para fazer mais com um texto e um número, lembra? Também não deu certo ali embaixo, um texto e um número também deu o mesmo erro. Tudo bem? O que eu tive que fazer? Transformar em texto. Transformar em texto, fazer essa função str e coloca o valor numérico lá dentro. É a mesma coisa com... É a mesma coisa com de texto para número. A gente faz um int, entre parênteses, e fecha aqui certinho. Lembra que abre dentro, fecha dentro, que abre fora, fecha fora, tá? Então, eu transformei em int, que é o número inteiro, o valor que vai ser digitado aqui dentro. Então aqui dentro vai ser um retorno de um texto. Eu já transformo em int e passo para esse valor aqui. Então vamos dar uma olhada. Sua idade, coloco 20, beleza, foi atribuído. Agora vamos tentar fazer de novo esse num aqui. 10 mais número digitado e mostrar o número num.
30. Agora deu certo, porque eu transformei o que vem de texto em número. Então dessa forma que vocês podem fazer contas com a entrada de dados. Tudo bem? Eu poderia ter feito isso aqui também, ó. Vamos lá fazer de novo. Sua idade, vamos fazer seu peso. Aí se eu colocar aqui 70, peso, vamos colocar 75,2 de peso. Beleza, que tipo de número é esse? Vocês lembram? Real, não é o número inteiro, é real, porque ele é número quebrado. Você tenta fazer a conta de novo, a gente já sabe que vai dar um erro, tá? Então se a gente quiser fazer um número digitado, recebe ele mesmo, porém transformado em, agora sim, float. Agora você fala, que tal de float é esse aí? Float é um número quebrado, é a mesma coisa que o número real. Lembra, o número inteiro é sem vírgula, que nem esse 30 aqui que a gente está vendo. E número real, número inteiro é número certinho, e número real é número que tem vírgula depois. Então, quando a gente quer transformar um texto, aqui tem texto puro, em algum número quebrado, a gente faz float, tá? Agora, se a gente quiser fazer uma continha num, igual 10 mais número digitado, vai dar 85,2. Então vamos dar uma olhada para ver se deu isso mesmo. 85,2. Beleza? Então a gente pode transformar um número de texto para texto e texto para número, tá? Porque nessa entrada de dado recebe texto. Então isso aqui fica bem complexo, vocês devem treinar bastante sobre entrada e saída de dados. Lembrando, entrada, input. Se não for se eu quero fazer uma conta que esse input, você coloca dentro de um parênteses. Se for um peso, uma altura, você coloca dentro de float. Beleza? Então aqui eu ensinei bastante sobre conversão, tá? Conversão de um valor para o outro. Faz de conta, você tem um texto que quer transformar num número, você tem um número que quer transformar num texto, você tem um peso em texto e você quer transformar em número, beleza? Então você pode fazer de diversas formas. Lembrando, transformar qualquer coisa em texto coloca o valor aqui, até false vai aqui, tá? Número lógico. Transformar em texto é dessa forma, transformar em inteiro é dessa forma, e transformar em real ou float é desta forma, tudo bem? Então vamos recapitular o que a gente viu aqui. Vimos atribuições de diversas maneiras, tá? Como contas, números normais, números quebrados, textos, concatenação de texto, que dá uma palavra, mais outra palavra que dá uma frase, tá? Você pode fazer atribuições aqui, né? Você pode concatenar ou juntar textos e atribuir a uma variável. Você pode pegar um valor que o usuário digitou e botar numa variável, certo? E você pode mostrar na tela o que tem dentro de uma variável, ou mostrar um texto, como um olá ou uma mensagem para o usuário. Então, vimos entrada e saída de dados. Entrada é com input e saída é com print. Vimos também sobre conversão de dados. Inteiro para texto, texto para inteiro e texto para real, que é float. Tudo bem? Vimos bastante coisa nessa aula aqui. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre algum desses assuntos, podem perguntar nos comentários aí do vídeo, tudo bem? Essa aula foi bem maçante, aprendemos bastante coisa nova. E é muito importante que vocês treinem sobre isso, que cada vez mais a gente vai usar mais e mais essas funções, tá? Então não adianta você chegar lá na frente e usar uma conversão de int no input e vocês não entenderem por quê, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado por assistirem e até a próxima aula, gente. Tchau!